Abra comigo em João capítulo 9. O versículo 5 diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora veja Mateus 5,13. E aqui é Jesus falando aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. E nós sempre nos referimos a nós mesmos como sendo o sal da terra. E no versículo 14 ele diz: Vós sois a luz do mundo. Jesus disse que ele era a luz do mundo, e agora diz que nós somos a luz do mundo. Como eu disse, vocês vão ver que tudo o que ele disse a respeito de si mesmo, ele também disse a respeito de você. E essa é a ideia que você precisa entender. Você está completamente unido com Cristo. A revelação completa do Novo Testamento e da Nova Aliança é a nossa união com Cristo. Ele nos uniu a si mesmo. Muitos de nós até têm um entendimento dessa verdade de uma forma religiosa, mas nós precisamos entender isso no contexto da Nova Aliança. É incrível como usamos isso quando falamos de casamento. E o apóstolo Paulo usou o casamento como exemplo. Ele disse: Não separe o homem o que Deus uniu. E também, ambos tornam-se um e já não são mais dois, mas são um. E Paulo estava usando o casamento como exemplo da união do crente com Cristo. O que vamos compartilhar essa semana é a Bíblia, mas é o espírito da Escritura que você precisa entender. Eu até poderia lhe dar exemplos, e provavelmente o melhor exemplo é na área militar. Na área militar, você é treinado, eles lhe ensinam como você deve fazer as coisas de forma muito detalhada, como dobrar as suas roupas, como dependurá-las no armário, e nós pensamos, o que isso tem a ver com lutar uma guerra? Tem a ver com a atenção aos detalhes. Quando você ingressa na área militar, uma das primeiras coisas que eles fazem é cortar todo o seu cabelo, recolher as suas roupas civis e lhe dar um uniforme. Eles o ensinam a marchar. E o primeiro treinamento é como marchar junto com os outros. Você pode lutar uma guerra com o cabelo curto ou comprido. Você pode lutar uma guerra com roupas civis ou roupas militares. E geralmente você não precisa marchar enquanto está guerreando, porque você estará correndo e se desviando de balas. Então, qual o propósito do corte do cabelo, das roupas e da marcha? Há duas razões. A primeira é que isso mostra que você é parte de uma unidade, tirando a sua individualidade e tornando-o parte de um todo. Você entende que não está sozinho, que há outros ao seu redor, e isso lhe dá força, e você começa a prestar atenção nos detalhes, porque são eles que fazem a diferença. Então você aprende essas coisas com o militarismo. Você poderia dizer a mesma coisa com relação à polícia. Lá também tem uniforme, tem marcações especiais, tem as armas. E tudo isso é para dar ao policial um senso de autoridade. Um policial, um militar, tem a autoridade do governo por trás dele. Mas mesmo tendo essa autoridade, se ele não tiver o senso de autoridade, se ele não conhecer a sua autoridade, então qualquer um poderia fazer o que quisesse. Uma pessoa desarmada poderia fazer com que um policial ou um militar recuasse, se esse policial ou esse militar não conhecesse a sua autoridade. Assim é com a maioria dos cristãos. Eles não sabem que têm a autoridade do reino de Deus por trás deles. Eles não entendem que quando falam, todo o céu os ouve e concorda com eles. E por causa disso, o reino das trevas precisa dobrar os seus joelhos. Ora, eu quero que você compreenda isso. Na área militar e no departamento de polícia, eles ensinam como você deve fazer as coisas. Eles têm um código de conduta e precisam compreender as regras de engajamento com o inimigo. Os policiais precisam entender a lei, mas um policial não é um advogado. Os advogados conhecem a lei, conhecem os detalhes e conhecem mais leis do que o policial. Deixe-me dar um exemplo. O meu pai foi policial durante uma parte da minha vida, então nós conversávamos muito a respeito do seu trabalho. Ele era ex-militar e eu também sou ex-militar e tenho um histórico nessa área. Então, conversando com meu pai a respeito dessas coisas, comentávamos que a maioria das prisões mais importantes são feitas de uma forma que até parece acidental. Muitas vezes o criminoso é parado por causa de uma infração menor e então descobrem que aquele era um grande criminoso. Então eu perguntei ao meu pai, como o senhor sabe quem parar? Como é que o senhor consegue reconhecer que alguém está errado? E ele disse isso. Você dirige e você observa.
E se alguma coisa não parecer certa, se alguma coisa parecer fora de ordem, então a gente averigua. A gente não sabe se tem alguma coisa errada. Nós simplesmente temos um palpite. É isso que você precisa entender. Na área militar, eles aprendem muitas coisas, e há uma coisa chamada intenção do comando. Eles ensinam como marchar e como fazer o seu trabalho, mas também lhe ensinam: é isso que o comando quer que seja feito. Então, se você partir numa missão, você sabe o que o comando quer que seja feito. Se você estiver em uma missão e toda a comunicação for perdida, você ainda sabe o que deve fazer, porque você sabe qual é a intenção do comando. Ora, o mais importante aqui é isso. O comando nem sempre se importa com a forma como você faz. Ele só quer que o resultado final seja o que ele espera. Ele quer que você alcance aquele objetivo. Agora vamos transferir isso para as coisas de Deus. Deus não está tão interessado na forma como as coisas são feitas, tanto quanto ele está interessado em alcançar os resultados. É claro que ele não quer que você chegue ao resultado certo usando métodos errados. Por exemplo, ele não ia querer que você mentisse para uma pessoa para que ela nascesse de novo. Esse é o entendimento. A igreja, na maioria das vezes, dá mais importância ao percurso em direção ao objetivo. Ela dá mais importância à forma como você chega lá, em vez de colocar o foco no objetivo que se deseja alcançar. E foi aí que algumas doutrinas e práticas erradas entraram na igreja. Deus ama as pessoas, porque Ele é amor. Ele quer as pessoas curadas. E Ele queria tanto isso que Jesus levou as feridas para que todos fossem curados. Então nós sabemos que Deus é amor e nós sabemos que Ele quer as pessoas curadas. Um dos nomes que Ele usa é o Deus que cura. Consequentemente, sabemos que Ele quer curar. Esse é o objetivo final da missão. Mas a igreja tem dado mais importância ao método usado na missão. Como você deve fazer isso, como você deve fazer aquilo, um passo a passo. Mas para Deus, essa não é a parte mais importante. Jesus curou de várias formas diferentes. Ele tocou as pessoas o tocaram, ele enviou um homem para lavar os seus olhos e o homem foi curado depois. Deus curou enviando lenços do corpo de Paulo para curar enfermos endemoniados. Jesus curou dizendo: receba a sua cura. Ele cuspiu nos olhos de um homem. Ele curou de várias formas diferentes, tocando, falando a palavra, de toda forma imaginável. Ele não fez nenhuma forma melhor do que a outra. Então, como ele curava não importava. O que importava era que ele mostrava o amor de Deus ao curar. E o resultado disso era que as pessoas descobriam que Deus as amava, porque ele as curava. E nós tornamos o como as pessoas são curadas mais importante. Existem princípios, e quanto mais próximo da Bíblia você operar, melhores serão os resultados que você vai conseguir. Por exemplo, Jesus nunca orou para que alguém fosse curado. Mas mesmo assim, essa é a forma número 1 que os cristãos usam: orar por uma pessoa para curá-la. Eu nunca oro pelas pessoas, eu ordeno que as suas enfermidades saiam, ou imponho as mãos sobre elas e deixo que o Espírito de Deus e a vida fluam nelas. Jesus não orou por cura, e ele é o meu exemplo, então eu não oro por cura, eu proclamo cura, eu imponho as mãos, eu envio um lenço. As pessoas me perguntam: qual é o melhor método? O melhor método é aquele em que você acredita. É aquele pelo qual você foi curado, porque você terá fé nele. Deus não se importa com a forma que você cura, mas a chave é: você o representa. Quando Jesus estava aqui, o diabo ainda tinha poder. E mesmo assim, Jesus venceu todas as batalhas que teve contra ele. Então Jesus o derrotou e voltou ao seu Pai. Então ele enviou o seu Espírito para que as obras que ele fez nós também pudéssemos fazer. E ele disse que faríamos obras ainda maiores. Então deveríamos ser capazes de fazer melhor e ainda mais rápido do que Jesus, porque agora o diabo está derrotado. Deveria ser mais fácil para nós, mas nós queremos tornar tudo mais difícil. Jesus nunca disse a uma pessoa: eu não vou curá-la até que você tenha se livrado de todo o seu pecado. E mesmo assim, muitas pessoas dizem isso para os enfermos. Nós precisamos encontrar cada pecado, todos eles. Cada erro precisa ser removido antes. Mas isso não se parece com a forma como Jesus fazia. Isso é mais difícil, não é mais fácil. Então precisamos nos enxergar como representantes de Jesus. Um cristão deve ter pecado na sua vida? É claro que não. Mas Deus vai curar mesmo se houver pecado.
Então, não nos prendemos a isso. Nós libertamos as pessoas e então lhes dizemos: agora vão e não pequem mais. Fácil, simples. A forma com que a maioria dos cristãos ministra cura não funcionaria no meio de uma multidão. Eles precisam lidar com cada pessoa individualmente. Isso é muito lento. O evangelho precisa se mover rápido. T.L. Osborne se levantava na frente de uma multidão de 50 mil pessoas e dava um único comando e diziam: sejam curados em nome de Jesus. E milhares de pessoas ficavam livres instantaneamente, por causa do poder do nome, da autoridade do nome. Esse é o tamanho do nosso poder. Esse não era um dom de T.L. Osborne. Esse é o poder do nome de Jesus. Nós exaltamos homens, dizemos que são especiais, porque isso tira de nós a responsabilidade de fazer o que eles fazem. Nós precisamos entender que todos os cristãos são iguais. Eles têm o mesmo nome, o mesmo poder, o mesmo espírito. A diferença é que alguns creem e começam a agir como aquilo sendo verdade. E eles continuam crescendo e experimentando para ver quanto poder podem exercer. Alguns cristãos já estão satisfeitos só de ser curados quando precisam. Alguns estão satisfeitos só com ministrar algumas poucas pessoas aqui e ali. Mas outros começam a ter o coração de Deus e começam a dizer: se é bom para uma pessoa, é bom para todas. Se eu posso libertar 5 pessoas, eu posso libertar 500. E se eu posso libertar 500, eu posso libertar 5.000. E eles entendem que as coisas não giram em torno de nós como crentes, mas tem a ver com Deus e com o preço que Ele pagou. Tem a ver com Jesus receber, colher o resultado que Ele espera. Em Marcos capítulo 4, Jesus nos dá uma parábola e diz: se vocês entenderem isso, então vocês vão entender todas as demais parábolas concernentes ao reino. E ele conta como o semeador estava semeando as sementes. E ele próprio, Jesus, era aquele semeador. Então disse que havia 4 tipos diferentes de solo, e que alguns solos produziram mais do que os outros. Algumas pessoas diriam: eu acho que eu sou esse tipo de solo. Não, a palavra de Deus diz que na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra. E então diz: se você deseja ser um vaso de honra, eis aqui o que você precisa fazer. E se você fizer essas coisas, então você será um vaso de honra. Então, isso nos mostra que Deus não decidiu quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra. Você decide isso. Você decide que tipo de vaso você será. Você precisa decidir hoje e todos os dias da sua vida que tipo de vaso você será. Ele disse: se você quer ser um vaso de honra, faça essas coisas. Limpe-se a si mesmo. Não diz que Deus vai limpá-lo. Diz que você é quem faz isso. Deus disse: eis aqui o meu nome, eis aqui o meu poder, eis aqui o meu espírito. Faça com eles o que você quiser. Vão e produzam frutos. Sejam vasos de honra. Vocês decidem se estão fartos de ser normais, porque você não foi chamado para ser normal. Os cristãos não foram feitos para ser normais. Foram feitos para ser sobrenaturais. Não esquisitos, estranhos, mas sobrenaturais. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus em você e através de você como embaixador de Cristo. Isso significa que você sabe o que você tem e como usar. Deus lhe deu o Espírito e o poder dele para que você os use para ele, e pode ser usado de várias formas. Por causa do sistema que existe na igreja, se uma pessoa começa a andar no poder de Deus, nós automaticamente a exaltamos. Mas nós precisamos nos lembrar: o poder é um dom de Deus. Você não o mereceu. Ele lhe foi dado quando você recebeu o Espírito. Ele lhe deu de graça para que você seja uma testemunha para ele. Isso não o torna especial. Você não é melhor do que nenhum outro cristão. E quando as pessoas têm um dom ou poder, nós os exaltamos. Quando na realidade nós deveríamos estar procurando por frutos. Muitas vezes nós colocamos neófitos, novatos em posições importantes. E ao fazermos isso muito rápido, de forma precipitada, eles se corrompem pelo inimigo. Nós precisamos enfatizar a produção de frutos. O fruto do Espírito é o alicerce sobre o qual o poder deve ser edificado. Quando o poder é exercitado sem o fundamento do fruto, mais cedo ou mais tarde o poder cai, e geralmente a pessoa também cai. Nós precisamos desenvolver força no povo de Deus, a força para fazer o certo. Lembre-se, isso é uma coisa separada do poder.
Nós precisamos edificar nas pessoas a força para fazer a coisa certa, para permanecer firme, não importa o que vier. Hoje em dia, temos ouvido muitas coisas sendo ditas a respeito do amor incondicional de Deus por nós. E são verdades. Ele é amor, então é claro que ele nos ama. Mas não ouvimos falar muito do nosso amor incondicional por Deus. Eu já encontrei muitos cristãos que seguem a Deus enquanto Ele estiver respondendo suas orações da forma como querem, enquanto Deus os abençoar e os fizer prosperar. Mas a primeira vez que as coisas não acontecerem do jeito deles, eles querem abandonar a Deus, querem ir embora, não querem ter mais nada com Deus. Nós conhecemos uma pessoa cuja irmã morreu de câncer. Essa pessoa entrou em contato comigo e disse: eu estou esquecendo toda essa coisa de religião. Eu não quero mais nada com Deus. Eu acho que é tudo uma farsa, porque Ele deixou a minha irmã morrer. E ele esperava que eu lhe implorasse que ele continuasse com Deus. Mas eu lhe disse: muito bem, vá em frente. Esqueça-se de Deus, vá viver a sua vida da forma como você quer. Esqueça tudo o que tem a ver com Deus. Eu estou feliz por você fazer isso antes que eu tivesse desperdiçado mais tempo com você. Porque se é assim que você vai ser, então você nunca vai servir fielmente a Deus. Você vai recuar toda vez que uma coisa errada acontecer. E eu lhe disse: vá em frente, esqueça-se de Deus. Vá para o inferno. E ele ficou calado, porque ele nunca tinha ouvido um pregador dizer para ele ir para o inferno. Mas eu lhe disse: só há 2 lugares para se ir. Você diz que não quer Deus? Então só lhe resta o inferno. Ele ficou quieto, e eu não falei mais com ele por cerca de 2 semanas. E finalmente um dia na igreja ele me procurou e me agradeceu por ter sido verdadeiro com ele, pela franqueza. Ele disse que estava bem com Deus e que queria servir a Deus o resto da sua vida. Nós precisamos desenvolver nas pessoas, e você precisa ter isso em você, o desejo de servir a Deus o resto da vida, não importa o que vier, não importa o que acontecer. Mesmo Jó disse: ainda que ele me mate, eu ainda o servirei, falando de Deus. Jó não sabia do que estava falando. Ele achou que fosse Deus que estivesse causando todos aqueles problemas. Mas mesmo em meio a tudo aquilo, ele disse que serviria a Deus. Então, muito embora a sua doutrina estivesse errada, o seu coração estava correto. Temos também os 3 jovens hebreus que estavam prestes a ser lançados numa fornalha ardente. Antes de serem lançados, o rei disse: se vocês se dobrarem, eu não os jogarei na fornalha. Mas eles disseram: ó rei, o nosso Deus vai nos livrar. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós o serviremos e não nos dobraremos a você. Esse é o coração que você precisa. Um coração que permanece fiel e verdadeiro com Deus, não importa o que acontecer. Você precisa estabelecer isso em você hoje. Isso vai significar 90% ganho em toda batalha que você lutar. Deus conhece cada batalha que você vai lutar e Ele já determinou a sua vitória. O inimigo vai tentar fazê-lo desistir antes que você veja a vitória. Mas, se você não desistir, então você vencerá. Agora, você precisa decidir em que ponto você vai desistir. Seja qual for o ponto que você decidir, eu posso lhe prometer que o inimigo vai se certificar que você atinja aquele ponto. Você precisa aprender a queimar as suas pontes, não deixar nenhum caminho para escapar, nenhuma forma de recuar, para aprender a ser capaz de resistir, de permanecer, de confiar em Deus e saber que Ele confia em você, com o poder dEle e com aquele nome que é sobre todo nome. Para que você saiba que quando você pronuncia esse nome, não importa o inimigo que você estiver enfrentando, ele dobrará os seus joelhos ao nome de Jesus. Seja qual for o nome do inimigo, ele vai dobrar os seus joelhos. Doenças, enfermidades, pobreza, desemprego, seja qual for o problema, você fala com ele, ordena que dobre os seus joelhos no nome de Jesus. E você espere as bênçãos de Deus, e você espere vencer toda a batalha. E você avança, não para nem recua, você avança no nome de Jesus. Mesmo quando o inimigo vem com a notícia ruim. Eu usei o caso do Ângelo na Itália como exemplo antes. Porque todas as peças estão ali. Quando eu impus as minhas mãos, eu não vi nada. As pessoas começaram a perguntar, como eu disse antes: Deus falou com você? Isso foi o inimigo tentando fazer com que eu dissesse: bem, não. Então, mais tarde, naquela mesma noite, uma pessoa veio falar comigo no quarto do hotel. Ângelo está morto. Os médicos desconectaram o suporte artificial. E esse foi um outro ponto em que eu poderia ter desistido. Eu poderia ter dito: uau, não sei o que aconteceu, acho que não era vontade de Deus, deve ter alguma coisa que a gente não sabe. Eu poderia ter dito isso. A pessoa ficou esperando que eu desse um motivo, uma razão, mas ao invés disso eu não lhe dei nenhuma razão, nenhuma resposta.
Tudo que eu disse foi: isso me surpreende. Nós ficamos ali parados, olhando um para o outro por um tempo. Ele estava esperando que eu desse uma desculpa, e eu estava esperando que ele fosse embora. Finalmente eu venci. Ele foi embora e eu não lhe dei uma desculpa. Em vez disso, eu saí para uma caminhada, e enquanto estava no elevador eu falei com Deus e lhe disse: não é assim que funciona. O Senhor me enviou aqui para pregar o Evangelho, não para dar falsas esperanças às pessoas. Então não me importa o que aconteceu, não importa como o Senhor vai fazer, mas Ângelo vai viver ou eu vou para casa e eu desisto. E eu disse: porque a sua palavra é verdadeira. Eu não vou pregar uma coisa que não funciona. Então andei por cerca de 45 minutos orando em línguas. Na manhã seguinte, aquela pessoa com quem eu falei me procurou e disse: você ouviu falar do Ângelo? Eu disse: ouvi que ele morreu. Ele disse: não, Ângelo está vivo. Ele está vivo e perfeitamente saudável, ele está curado. Eu disse: amém. Novamente, eu conto essa história pela seguinte razão: porque eu tive várias oportunidades de desistir. Você precisa entender, talvez você não se sinta certo, talvez você sinta um caroço, um tumor no seu corpo. Você não sabe o que é, e você vai procurar oração e oram por você e você vai para casa. E talvez você vá ao médico e o médico diga: sim, é câncer. E de repente você fica deprimido. Em que ponto você desistiu? Em qual relatório você creu? Você crê no relatório de Deus ou você crê no relatório dos médicos? Eu não estou dizendo que os médicos estão errados. Eles só não têm toda a informação que nós temos. Eles não conhecem o efeito do Espírito de Deus no corpo humano. Se você quer receber ou dar a cura, você terá a oportunidade de parar de crer. Eu estou tentando fazer com que você decida nunca desistir, nunca se entregar, nunca recuar, mas que você permaneça firme. Que você continue falando com aquela coisa para que ela saia do seu corpo. E você diz ao seu corpo que ele seja curado. Você não aceita as mentiras do diabo por motivo algum. Quando você faz isso, você vê os resultados de Deus. Você verá que a palavra dele é verdadeira. Você vai ver que ele é fiel. Mas você precisa aprender a permanecer firme. Qualquer covarde pode se virar e correr. Mas você não recebeu o espírito de temor. Você recebeu o espírito de fortaleza, de amor, de moderação. A mente de Cristo. Uma mente limpa, uma mente estável, uma mente que acredita na verdade. Uma mente que não é jogada de um lado a outro por todo o vento de doutrina. Você tem o espírito de fortaleza. Você precisa começar a transparecer que você tem esse espírito, porque outras pessoas estão olhando para você. Eles ouviram você falando coisas grandiosas a respeito de Deus, de como Ele cura, de como Ele liberta, de como Ele pode fazer qualquer coisa. Então eles dizem: vejamos o que vai acontecer, vamos ver como Ele age quando algo acontecer com Ele. Há pessoas da internet que não gostam de mim. Elas não gostam de nada que tenha a ver com o poder de Deus. Elas têm um blog inteiro dedicado a mim e a pessoas como eu. Eles estavam conversando um dia nesse blog e disseram: bem, vamos ver como será a morte dele. Eles estão esperando a minha morte. Então eu entrei no blog deles e eu lhes disse: vocês vão esperar por muito tempo, porque eu não vou a lugar nenhum por um bom tempo. E eu vou viver mais do que todos eles, porque eles não acreditam no poder de Deus. Mas é isso que as pessoas fazem. Se você começa a falar a respeito de Deus, falar daquilo que Deus diz a respeito de si mesmo, as pessoas vão começar a falar de você, só porque você acredita em Deus. Vão começar a falar mal de você esperando você morrer. Só o diabo quer vê-lo morrer. Você sempre sabe com quem eles estão trabalhando, porque essa é a mente do diabo. Então você precisa andar certo. Você precisa aprender o que significa andar em autoridade, andar com espírito de fortaleza, de força. Eu não estou falando de você fingir, eu estou falando de você ser quem você é. Você não é quem você costumava ser. Você é nascido de novo, nascido do Espírito de Deus. Você é uma nova criação. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo em você é novo. E todas essas coisas em você são de Deus. Ele próprio o recriou. E ele usou a melhor matéria-prima que ele tinha para fazê-lo. Ele se colocou em você. Ele colocou a matéria dele em você. O poder dele, o nome dele, o espírito dele. Você é representante dele. Quando você falar, não desperdice o seu tempo falando como um homem. Você não representa um homem, você representa Deus. Fale como Deus, fale as palavras dele, ande como ele anda. Quando Jesus estava nessa terra, ele não andava por aí deprimido. Ele não andava com a cabeça baixa, com ombros caídos, olhando para o chão, esfregando as mãos.
imaginando o que ele ia fazer para conseguir comida, pensando em como ia fazer para alimentar aquelas 12 pessoas com ele, imaginando como é que ia fazer para pagar os impostos. Ele sabia que havia um peixe com os impostos na sua boca, porque ele sabia que ele tinha um pai que sabe que você tem necessidade de todas essas coisas, e que é o prazer do seu pai dar-lhe o reino. E o reino não está falido, o reino não está doente, não está enfermo. Quando você chegar aos portões do céu, não haverá cadeiras de rodas ali dentro. Podem até levá-lo numa cadeira de rodas para o céu. Você pode até precisar de uma cadeira de rodas para chegar lá, mas esse não é o reino. O reino é saúde, o reino é vida, o reino é poder, é autoridade. Eu tenho um veículo em casa que já estava comigo há um ano e estávamos nos preparando para uma viagem. E o meu filho pegou o nosso carro para carregá-lo e trouxe de volta no dia seguinte. Ele estava ali na minha porta, ele apontou minha chave para o carro e apertou um botão e o motor do meu carro deu a partida. Eu perguntei, como é que você fez isso? E ele falou, você não sabia que ele fazia isso, né? Eu disse, não. E ele disse, você já está com esse carro há um ano e não sabia? E eu disse, isso mesmo. Eu não sabia que ele fazia isso. Ele me mostrou qual botão eu tinha de apertar e segurar e eu lhe disse, teria sido muito bom se eu soubesse disso um ano atrás. Seria bom se eu soubesse disso no inverno, porque eu poderia ter aquecido o motor do meu carro. E o tempo todo o meu carro fazia aquilo. Mas porque eu não sabia, eu saía lá fora, dava a partida no meu carro e ficava sentado ali no banco gelado, tremendo até que ele se esquentasse. Por quê? Porque eu não sabia o que tinha vindo com o meu carro. Eu não conhecia todos os benefícios que o meu carro oferecia. E assim é com a maioria dos cristãos. Eles andam por aí doentes, andam por aí derrotados, esperando que as coisas funcionem, que deem certo, sem saber o que veio com seu novo nascimento. Você não é mais a pessoa que você era antes. Você não tem as mesmas habilidades que você tinha antes. Você tem habilidades sobrenaturais que vieram com seu novo nascimento. Naquele nome, com aquele espírito, você pode fazer o que Jesus fazia. Isso se chama ser uma nova criação. Eu não estou falando de ser um membro comum de igreja, eu estou falando de ser um cristão, alguém que é como Cristo. Em 1997, eu estava no Quênia, em uma parte do país que estava em guerra, e havia refugiados chegando, era uma área restrita. Eu não deveria estar ali, mas um pastor veio e me levou até lá. Ele me disse que nós deveríamos entrar escondido. Isso era fácil para ele, e não era tão fácil para mim, eu tinha uma cor diferente. Ele poderia entrar, mas eu não poderia entrar assim de qualquer forma, pois todos saberiam que eu não era dali. Então, nós precisamos pensar em outra forma de me levar ali para dentro. Então, nós esperamos até anoitecer. E havia um leito de rio que estava seco, e nós dirigimos, passamos por ele e entramos escondidos na casa. Havia 3 casas diferentes onde as pessoas haviam se juntado esperando que eu chegasse ali para pregar para eles. E a cada noite eu ia de casa em casa, pregava e orava pelas pessoas. Na 3ª noite eu estava no culto na igreja. Eles tinham começado o louvor e eles precisavam louvar bem baixinho, sem muito barulho, porque havia soldados do governo andando para cima e para baixo na rua. Eles estavam adorando e havia um homem ali. Na verdade, eu tirei uma fotografia ali daquela congregação. E esse homem estava sentado assim, com as mãos para cima, adorando a Deus na fotografia. E faltavam 3 dedos de uma mão. E durante o louvor, 3 dedos novos apareceram. Ele ficou chocado. Ele levantou-se de um salto e ficou tão empolgado que correu para fora. Eu não orei por ele, foi durante o louvor. E ele correu para fora gritando que tinha sido curado. E os soldados do governo começaram a conversar com ele. E ali na empolgação dele, ele lhes contou onde estava quando foi curado. E eu estava ali na plataforma quando eles entraram pela porta. Ali na plataforma eles estavam usando umas gaiolas para galinhas para apoiarmos as bíblias. Eram feitas de varas, então você podia ver através delas, eram vazadas. E o pastor me agarrou e me puxou para detrás de uma gaiola e me disse, esconda-se aqui e não saia. E eu podia vê-los, e eles podiam me ver. E eles vieram, se aproximavam, todos com AK-47, e eles olharam para mim. Eu os vi, os nossos olhos se cruzaram. Mas eles se viraram e foram embora. Foram para o outro lado e voltaram para a porta da frente. Então o pastor veio até onde eu estava e disse, vamos. Nós saímos pela porta dos fundos para uma ruazinha bem estreita. E havia ali um canal em que corria água. O pastor me agarrou e saímos correndo para chegar a outra casa. E quando chegamos lá, o pastor olhou e disse, irmão Curry, o Senhor o protege.
Nós corremos pelo canal com água e as calças dele estavam molhadas até o joelho, mas só o solado dos meus sapatos estavam molhados. Nós não havíamos orado, nós só corremos. Mais ou menos uns 6 meses antes disso, eu havia encontrado a mulher no mercado. Não estávamos orando nem jejuando. Ela estava comprando comida e eu estava comprando comida para cachorro. Eu comecei a conversar com ela porque eu a ouvi mencionando o nome de alguém que tinha trabalhado com Kathryn Kuhlman. Então eu a segui até o carro dela e lhe perguntei a respeito de Kathryn Kuhlman. E ela começou a profetizar e disse: "Eu vejo você em um lugar com capim até a cintura e com cabanas. O Senhor está dizendo: mesmo que a sua vida corra perigo, eu vou protegê-lo. Mesmo se for preciso você andar sobre as águas." Eu pensei que fosse uma forma figurada de falar, mas naquela noite, quando aquele pastor disse aquilo, que o Senhor me protegia e que ele havia me protegido, ele estava dizendo que eu havia andado sobre as águas, mas ele não. Agora entenda isso, aquilo não era algo que eu tivesse pedido, eu não orei por unção de andar sobre as águas. Eu não sabia, nem estava pensando nada a respeito disso. E é isso que eu quero passar para vocês. Vocês precisam começar a pensar sobrenaturalmente, pensar com a mente de Cristo. Se eu pudesse lhe dar um aviso bem enfático, e eu não sei como falar isso de uma forma mais enfática, para dizer isso de uma forma mais enfática, talvez eu precisasse gritar ou xingar para que a mensagem fosse mais forte. Mas eu estou dando a vocês uma advertência pelo Espírito de Deus. Não persigam sinais. Não procurem manifestações. A Bíblia nos fala algumas coisas a respeito dos fins dos tempos. E uma delas é que o diabo vai fazer sinais e prodígios de mentira. Vocês são crentes, os sinais seguem a vocês. Vocês não devem segui-los. Vivam a vida, vivam sobrenaturalmente, vivam em domínio, vivam com espírito de fortaleza e vivam a vida normal de forma sobrenatural. E sinais e maravilhas vão acompanhar vocês. E esse é um dos sinais de maturidade. Crianças se distraem com facilidade, mas quando você cresce, você não se distrai tão facilmente. Quando você cresce, você entende quando alguém está tentando lhe chamar a atenção para enganá-lo. Mas uma criança, ela fica ali surpresa, maravilhada com os sinais. Ande com Deus, saiba quem você é. Essas coisas serão normais para você. Nós não seremos distraídos. Nós precisamos ser o povo que sempre dirige as pessoas a Jesus e não tenta construir um nome ou um séquito. Se você exalta Jesus, então todos os homens serão atraídos a Ele. Nós precisamos avançar e evitar exaltar pessoas. Nós precisamos exaltar Jesus. Toda a nossa atenção precisa estar nele, e não numa pessoa que pode lhe maravilhar com alguma coisa que não ajuda ninguém. Jesus fazia as coisas para ajudar as pessoas. Que os seus sinais e as suas maravilhas sejam para curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, falar em novas línguas. Essas coisas ajudam as pessoas. E não são para exaltar a pessoa, mas para exaltar Jesus. Então, nós precisamos manter o nosso foco aí. Lá nos Estados Unidos, nós temos pessoas que fazem coisas nas ruas porque tem uma câmera filmando, para que consigam seguidores. Nós precisamos nos afastar disso. Eu acredito em documentar curas, mas precisamos nos lembrar. As pessoas que acreditam, acreditam. As que não acreditam não vão acreditar nem mesmo nas coisas que vêm no YouTube. Elas dirão que é falso. E foi isso que falaram de Jesus também. Herodes queria ver um sinal e Jesus disse: "Não, eu não vou fazer nenhum espetáculo para você." Mas ele curou os enfermos, ele ajudou as pessoas. Nós precisamos ser pessoas que se focam no amor de Deus pelas pessoas. Pessoas que morreram para o seu próprio ego e que exaltam Jesus. E quando a sua mente estiver fora de você, você ficará maravilhado com o que Deus pode fazer através de você. E esse curso é para isso. Descobrir quem você é em Cristo. Porque você tem o Espírito dele. Você é muito mais poderoso do que você imagina. Mas não desperdice isso tentando construir algo para você mesmo. Use o poder de Deus para levantar outras pessoas. Deixe que Deus o defenda. Deus vai cuidar de você. Não manipule as pessoas ou o Espírito de Deus. Não comercialize o Espírito de Deus. Sejamos um movimento do povo de Deus. Fomos ordenados a fazer discípulos. E isso significa desenvolver caráter nas pessoas. Significa desenvolver Cristo nas pessoas. Mesmo Jesus disse: "Eu não vim para ser servido, mas para servir." Você tem a mente de Cristo. E está escrito:
que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente. Essa é a mente de Cristo, que fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo para servir aos outros, não para ser o cara, não para ser um nome importante. Eu nunca procurei ter um nome. Eu encontrei a verdade e eu compartilho a verdade. E a minha alegria é ver você andar nisso, correr nisso, porque isso vai exaltar Jesus. Porque qualquer um de vocês pode fazer qualquer coisa que eu já fiz. Porque Curry Blake nunca fez nada, mas o Espírito de Deus em mim fez todas as coisas. E é o mesmo Espírito que está em você. Nós não temos um espírito diferente. Eu não tenho mais dele do que você. Você pode fazer. Só precisa deixá-lo viver grande em você. E quanto mais você sair da frente e assistir o que ele faz, mais você vai ficar empolgado quando as pessoas forem curadas. Eles vão dar o tapinha nas suas costas, mas você vai sorrir e dizer: Senhor, eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor quem fez, não fui eu. Mas que foi bom estar ali, foi. E isso é quem nós somos, um movimento de Deus. Com as pessoas que nós temos aqui, me ouvindo, nós podemos mudar nações. Todos estamos aqui por causa de 11 homens que Jesus treinou, que creram nas palavras dele e agiram nelas. Imagino que nós poderíamos fazer com um grupo de pessoas como esse. E de todas as pessoas que andaram com Jesus, só 2 escreveram evangelhos, Mateus e João. Os outros 9 nem escreveram o evangelho. O que aconteceu com eles? Por que eles não escreveram evangelhos? Agora eu estou perguntando para você. O que você vai escrever? Que evangelho você vai escrever? Tudo o que eles escreveram foi o que eles viram Deus fazer à volta deles. Decida hoje nunca mais ser normal. Decida viver uma vida que seja digna de se escrever a respeito. Decida viver uma vida e então escreva sobre essa vida que você viver. E escreva a respeito de todas as coisas que você vir Deus fazer. Qual será o seu evangelho? Você não é um ninguém. Deus conhece o seu nome e você precisa se lembrar. Deus não desperdiçou o tempo dele quando colocou o Espírito dele em você. O Espírito em você é o mesmo Espírito que estava em Jesus. E ele quer fazer as mesmas coisas através de você. Ele só está esperando que você tome a decisão. Então, nós vamos tomar essa decisão durante esse curso. Quando terminar, você não só será diferente, mas todos os lugares em que você for serão diferentes. As mudanças acontecem por meio de pessoas cheias do Espírito Santo. A história não é sobre lugares, não é sobre coisas. A história é simplesmente uma coletânea de biografias. A sua biografia é uma parte da história. Faça valer. Não desperdice a sua vida. Gaste-a no Evangelho e pelo Evangelho. Faça o que você nunca fez antes e assista às coisas que Deus vai fazer através de você. Essa é a vida que Ele tem para você. Ele não o chamou para ser normal. John Wesley disse, quando lhe perguntaram como é que ele atraía as multidões que ele atraía: eu simplesmente me coloco em chamas e eles vêm e me assistem queimar. E é isso que você precisa fazer. Coloque-se em chamas, tenha paixão pelas coisas de Deus. Não seja só normal. Deus é um Deus grande. Vale a pena ficar empolgado por Deus. Glorie-se em Deus. Então faça as coisas pelas quais você se gloriou de Deus. Ele ama se mostrar por meio de pessoas como você e eu. Amém?